Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança dessas memórias póstumas. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa de minha morte, é possível que o leitor não me creia. E todavia, é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Eu deixei ela contemplar-me. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar nossa melancólica humanidade. Agora, porém, que estou do lado de cada vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais e principalmente nas caixinhas de remédio essas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Vai, se não quando, estando eu ocupado em preparar e apurar minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe a eternidade. Creio haver provado que foi minha invenção que me matou. Vou contar-lhes do princípio. Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me à cidade e ao mundo. Perguntava a todos se me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Tinha 17 anos. Pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram minha feição verdadeiramente máscula. Não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se era um homem com ares de menino. Facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou foi uma dama espanhola, a Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez vai para a Europa. Vai cursar uma universidade, provavelmente em Coimbra. Quero que homem sério, não gatuno. Gatuno sim senhor, filho meu não faz isso. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Ela sabia que estava prestes a acabar, o que verificamos na seguinte manhã. Jamais o problema da vida e da morte em meu primeiro cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava meu essencial. Meu filho, conforme-se na vontade de Deus. Já me conformei. Tu é um homem notável, te trago 2 propostas. Um lugar de deputado e um casamento. Vencera meu pai. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. Fomos dali à casa do Dutra. Achou que minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a filha, que não desmentiu em nada a exaltação de meu pai. Nosso primeiro olhar foi pura e simplesmente conjugal. E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem arrebatou Virgília e a candidatura. Desde então fiquei perdido. Meu pai ficou atordoado com o deslance e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que lhe complicou as últimas dores é positivo. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Escrevia política e fazia literatura, mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação. Avisaram-me da presença de Virgília na cidade. No dia seguinte, a vi. Valsamos, e não nego que ao aproximar o meu corpo àquele corpo magnífico, tive uma singular sensação. Sensação de homem roubado. Na outra sala estava o Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca de meus escritos políticos. Eram excelentes. Respondi-lhe com os esmeros de cortesia. Virgília estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa. Outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Lembra-me sim que em certa noite sucedeu nosso primeiro beijo. Um beijo que ela me deu, trêmula de medo, porque era o portão da chácara de Lobo Neves, à vista das estrelas. Tens coragem? De quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo. Uma casa grande ou pequena, à tua vontade.
onde ninguém nos aborreça. Sim, fujamos. Justamente nesse instante, apareceu na chácara Lobo Neves. Fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília negava-se a aceitar nossa fuga. Decidimos, então, arranjar uma casinha na Gamboa, para nossos encontros. Convencionamos que iria morar ali uma mulher conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Agora o que me importavam eram coisas alegres, como meu filho. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me apareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado de meu ser. Essa era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. E uma voz secreta me dizia, é teu filho. Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esborou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião. Certo dia, estávamos eu e Lobo Neves em sua casa, quando vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou com a mão trêmula. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo. O marido mostrou-lhe a carta. Era anônima e denunciava-nos. Ouvi tudo isso um pouco perturbado, não por ter de me afastar inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Certo dia atrasei-me para um encontro com Virgília, o que a deixou desolado, mesmo após minhas desculpas. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação. Enfim, louvava o marido. Esse sim, era um homem digno, muito superior a mim. O que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão. Mas você não diz nada! Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que se ela enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente! A partida de Virgília deu-me uma mostra de viuvez. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Outras vezes, agitava-me las gavetas, entomava cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma e recompunha o pretérito. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me enfim o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas. O princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido em todos os outros homens. Para entender melhor meu sistema, importa nunca esquecer o princípio universal das coisas, repartido e resumido em cada homem. A guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente. Mas eu não quero outra coisa senão esse meu frango. Assim, esse frango que eu almocei agora é o resultado de uma multidão de lutas e esforços executados com o único fim de dar mate à minha fome. Entre o frango e o café, demonstrou-me Quincas Borba que seu sistema era destruição e dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. 2 anos depois, era deputado. Não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns dizem, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se todas as esperanças. Terminava minha carreira política. No momento que eu terminava meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves seu movimento de translação. Na sala mortuária achei Virgília, a soluçar. Ao sair do enterro, abraçou seu caixão, aflita. Eu fui ao cemitério, e para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na consciência e outra na garganta. Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança eles mesmos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguinte que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.